Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje eu quero conversar com vocês sobre duas questões, dois problemas, né, que a maioria dos profissionais de desenvolvimento comentam. Né? Eu diria que são as duas principais dores dos profissionais de desenvolvimento, quem se propõe a trabalhar com esta área. Ontem, né, nós conversamos aqui sobre as questões de estratégias de vendas e hoje, então, eu quero aprofundar um pouco com vocês quais são as duas principais dores, né, queixas. Primeiro, na verdade, não é nem queixa. A principal queixa é a seguinte: não consigo vender. Só que esta queixa, esta dificuldade tem a ver com dois problemas. Vamos lá. Primeiro problema: falta de definição de nicho. Falta de entendimento do seu cliente, com quem você quer conversar, para quem você quer vender. Né? Eu fiz um workshop, né, essa semana, como eu comentei aqui com vocês, sobre análise comportamental, mapeamento comportamental. Né? E a nossa última aula foi focada nisso, sobre vendas. E a principal queixa, na verdade, é assim, ó, a principal queixa é não consigo vender. Mas aí você precisa entender o seguinte, o não conseguir vender é um sintoma, certo? É um sintoma de coisas que vêm antes. A primeira delas é a falta de definição do nicho. Tenho certeza que muitos de vocês escutam falar, né, da importância da definição do nicho. E talvez isso às vezes fique complicado para você. O que é isso, né? Como assim definição do nicho? Nós não conseguimos vender, né, se a gente não consegue se conectar com o nosso cliente. E para a gente se conectar com o nosso cliente, a gente precisa conhecer profundamente quem é o nosso cliente. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos conhecer quem é, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos. Porque é só a partir disso que você consegue falar a linguagem, a língua do seu cliente. Né? Eu bato muito aqui com vocês na questão de que não dá para vender, né? A gente não vende metodologia, a gente não vende mapeamento comportamental, né? Nós vendemos a solução de um problema do cliente. Só que, para eu vender a solução, eu preciso entender qual é o problema, né? E para entender o problema do meu cliente, eu preciso conhecer o meu cliente. Então, esse é o primeiro problema de quem não consegue vender, de quem diz que tem dificuldades com vendas. Eu sei que a grande maioria dos profissionais tem mesmo dificuldade com vendas, não conseguem vender, ok? Então, o primeiro ponto é esse. Para quem você quer vender? Definido isso, você precisa entender quais são as dores, quais são as necessidades, o que esse seu cliente pensa, o que ele sente, para que a partir daí, aí sim você consiga entrar na segunda questão, que é um dos grandes problemas de quem também não consegue vender. Geralmente, quem não consegue vender não tem estratégias adequadas de venda. E aqui eu falei sobre isso já essa semana bastante, né? A questão na nossa área não é técnicas de persuasão, a nossa venda não é persuasiva, a nossa venda é relacional. Só que, para nós nos relacionarmos, né? Para nós nos relacionarmos com o nosso cliente, nós necessitamos, né, e para resolver o problema dele, nos relacionar e ter a estratégia certa de vendas, eu conversei com vocês sobre isso, né? Quais são as estratégias? E eu falei muito de uma estratégia que dá muito resultado, que é você fazer lives. Das lives você levar para um workshop ou para a sessão estratégica de vendas, né? E a partir daí fechar os seus processos, né, de mapeamento. Só que não adianta você fazer uma live, você não consegue fazer uma live efetiva que realmente conecte e venda. Primeiro, se você não sabe com quem você está falando e não sabe quais são as dores. Segundo, se a estrutura da sua live não é uma estrutura de vendas. E quando eu digo estrutura de vendas, eu não estou dizendo que você tem que ficar aqui vendendo, não, não é isso.
Uma live com estrutura de vendas é o quê? Uma live onde você fala da dor do seu cliente, do desejo, da necessidade. Você fala por que isso acontece e você fala como é que resolve. E o como resolve é o seu serviço. Só que, claro, nós, né, a grande maioria dos profissionais de desenvolvimento, além de não conhecerem as estratégias, não tem familiaridade, né, com lives, com palestras, e aí não conseguem se conectar com o seu cliente, né? Lembram que eu sempre falo para vocês aqui que o cliente ideal, ele sabe que tem um problema, ele já vê as consequências deste problema, ele quer resolver, ele tem dinheiro para pagar, e ele consegue se conectar com você. Então, essa é a grande questão, ok? Então, se você está com problema de vendas, para e pensa. Você tem clareza de quem é seu público? Quando eu digo você tem clareza, eu quero dizer o seguinte: você sabe quais são as dores? Porque uma coisa eu dizer assim, eu trabalho com casais. Ok, isso pode ser um nicho. Eu trabalho com pessoas que querem fazer a transição de carreira. Perfeito, isso é um nicho. Eu quero trabalhar com líderes. Perfeito, isso é um nicho. Mas não dá para parar aí, certo? Esse é só o primeiro passo. Aí você precisa fazer a análise. Este público é pagante? E claro que para fazer essa análise tem toda, né, uma metodologia. Este público, ele é realmente um público, um nicho, que vai atender os objetivos do meu negócio? Se ok, depois disso vem o segundo passo, que é, muito bem, este é meu cliente ideal, este é o meu nicho, é aqui que eu quero trabalhar. Agora você precisa aprofundar no conhecimento do seu cliente. Quem é esse cliente? Quais são as dores dele? Quais são as necessidades dele? Né? O que ele pensa? O que ele sente? Né? O que é que faz ele acordar de manhã preocupado? Ou o que é que faz ele acordar de manhã feliz? Porque é só assim, é só quando você entende em profundidade o seu cliente, e aqui a profundidade não é conhecer o cliente, não é assim, ele tem idade entre tanto e tanto, é de sexo feminino ou masculino. Isso é um básico, básico dos básicos. Você não se conecta por isso, certo? Você se conecta quando de verdade você entende o que passa na cabeça do seu cliente. E eu sei que isso é extremamente difícil, né? Para a maioria dos profissionais, na verdade, não é difícil, né? Mas é difícil para a maioria dos profissionais que não sabem fazer isso. E, como consequência, não conseguem estruturar conteúdos para suas mídias sociais, não conseguem estruturar conteúdos para suas lives, para suas palestras, para suas redes sociais. E aí não usam suas redes sociais também para vender, certo? Se você for olhar, eu faço isso constantemente, até porque eu acompanho, né, muito também os nossos alunos e acompanho, né, outras pessoas do mercado também. O que você vê? As mídias sociais completamente desconectadas do negócio. E aqui você precisa entender, hoje mais do que nunca, as suas redes sociais, né, elas fazem parte da sua estratégia de negócio, ok? Então, né, para esses dois problemas, né, que é falta da definição do nicho. Aqui tem uma outra questão importante. Muitas vezes me dizem assim, mas Eliana, eu preciso definir um nicho, né, eu preciso ter um nicho definido. Você precisa entender o seguinte, alguns serviços como mapeamento comportamental, você vende para, bem dizer, todos os nichos, certo? Porque ele é um trabalho de autoconhecimento. Só que mesmo para vender para todos os nichos, você precisa conhecer os nichos, certo? Porque você pode vender para vários nichos o mapeamento comportamental. Só que você não fala com todo mundo ao mesmo tempo. E aí entram as estratégias de venda, certo? Você pode sim vender para casais, você pode vender para liderança, você pode vender mapeamento para quem está em transição de carreira.
Mas você deve concordar comigo que as dores são completamente diferentes. E você não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, mesmo que o seu posicionamento seja pelo seu serviço, como, por exemplo, o mapeamento comportamental, mesmo assim você precisa definir quais são os tipos de cliente que você deseja atender, vender e entender estes públicos, certo? Entender estes públicos que nas suas estratégias de vendas, nas suas lives de vendas, você vai estar falando em cada momento com um tipo de público e não com todo mundo ao mesmo tempo. Quem fala com todo mundo ao mesmo tempo não fala com ninguém e não vende. E foi exatamente por isso, né? Eu tive centenas de perguntas nesse sentido, porque no workshop, né, eu apresentei essa estratégia que é tão efetiva de vendas, que é você fazer lives ou palestras focados, né, lives ou palestras de vendas, aonde você disponibiliza um assessment gratuito. E aí você leva o seu cliente, né, para uma devolutiva em grupo ou para uma sessão estratégica de vendas e na sequência você vende, né, o mapeamento completo. E eu tive centenas de dúvidas, né, e perguntas e os participantes realmente colocando a dificuldade, né, mas como é que eu faço live? Como é que eu trabalho as minhas redes sociais? Como que eu vendo? Porque o grande foco, e claro, né, vender é fundamental. Eu sempre digo que eu tenho duas grandes preocupações em todos os nossos programas. Um é da competência técnica, porque assim, não adianta você vender se você não consegue entregar, certo? Porque aí você vende uma vez só e ainda se queima. Mas não adianta você ter uma grande competência técnica se você não consegue vender, se você não consegue chegar no seu cliente e se conectar. E em função de todas as solicitações que eu tive durante o workshop, eu resolvi, para esta turma, né, da formação Master Analista Comportamental que está aberta e que fecha na terça-feira, certo? As inscrições, eu resolvi disponibilizar mais 2 super bônus, sendo que um desses bônus eu nunca fiz, eu nunca abri, é a primeira vez e talvez a última, né? Que é os 2 bônus, né? O primeiro bônus que eu nunca abri é a primeira vez e talvez seja a última vez. É um bônus que eu estou chamando ele de mentoria de foco e ação. O que vai acontecer nessa mentoria? Vão ser 4 encontros ao vivo, certo? Comigo e com a Elisângela Martinelli, que é uma grande especialista, né, em redes sociais, em vendas, né, em estratégias de vendas e no mundo digital. Vão ser 4 mentorias ao vivo, né? Um programa de mentoria com 4 encontros, 2 comigo e 2 com a Elisângela, aonde nós vamos trabalhar com você a definição do seu nicho, o aprofundamento do conhecimento de quem é esse cliente que você está definindo. Primeiro, antes disso, até antes da definição, opa, desculpa, desculpa, tocou aqui, mas não tocou porque eu acordo essa hora, certo? É porque está começando um curso que eu estou fazendo hoje, né? Então está começando agora, né? O curso, né? Não que eu estou fazendo, mas que não que eu estou dando, mas um curso que eu estou fazendo. Eu sempre falo para vocês que aprimoramento, né? É uma das bases de qualquer profissional de desenvolvimento e eu todo sábado pela manhã, né? Tenho as formações que eu participo. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui, porque está começando a minha aula, né? Esta mentoria, Foco e Ação, ela tem por objetivo que você primeiro possa, a partir de toda uma análise que nós vamos fazer juntos, você possa definir quem é o público que você quer atender. Mas que você também possa fazer uma análise se esse público é o público que vai, né, fazer com que você atinja as suas metas, os seus objetivos. Então, o primeiro passo vai ser a definição do seu nicho. Com quem você quer trabalhar. A partir disso, nós vamos fazer toda a construção dessa sua persona, desse seu cliente. Né? O entendimento.
Porque essa é outra questão. Todo mundo diz, ah, mas quais são as dores? Nós vamos fazer isso juntos. Você vai, no final desta mentoria, ter identificado, definido quem é seu nicho. Quais são as características do seu público, quais são as dores, quais são as necessidades. A partir disso, você vai elaborar uma grade de conteúdo para suas lives, para suas mídias sociais. E nós vamos terminar esta mentoria, certo? Com um plano de ação. Cada um de vocês vai terminar esta mentoria com um plano de ação efetivo, levando em conta seu público, as suas características, certo? O seu jeito, porque as estratégias de vendas têm estratégias, mas isso tem que estar muito adaptado ao seu estilo também, porque senão você não faz, né? E a gente sabe disso. Então, esta mentoria, que é um super bônus exclusivo, primeira vez que eu estou abrindo, você vai sair desta mentoria depois de 4 encontros com o seu público definido, entendendo profundamente esse seu público, certo? Com uma grade, né? Você vai com planejamento de conteúdos para você trabalhar nas suas redes sociais, para aplicar nas suas estratégias de vendas e vender, e um plano de ação. Além deste super bônus da mentoria, né? Que são 4 encontros ao vivo e online, né? Que vai ser comigo e com a Elisângela. Você ainda vai ter mais 3 grandes bônus, que eu estou chamando esses outros 3 grandes bônus, eu estou chamando de combo de vendas, certo? Você vai aprender a estruturar suas lives de vendas. Porque a gente sabe que a grande maioria dos profissionais não sabem estruturar as suas lives. E se não sabe estruturar, não sabe realizar. Então, você vai ter um workshop onde você vai aprender a estruturar as suas lives de vendas. Você vai ter mais um workshop aonde você vai aprender a fazer a gestão das suas redes sociais, Instagram, Facebook, certo? Das mídias que você tem, com foco em vendas. E o terceiro super bônus que você vai ter também é um curso, né, que é Sessão Estratégica de Vendas, que porque você, dentro da formação, você já aprende a fazer as devolutivas em grupo, certo? Tanto as devolutivas que você vendeu, do mapeamento comportamental, quanto devolutivas em grupo dentro da estratégia de vendas. Mas você não tinha ainda a sessão estratégica de vendas, que é outra estratégia de vendas. Por quê? Você pode levar, depois que você disponibiliza o assessment, né? Você pode levar ele tanto para uma devolutiva em grupo, quanto para uma sessão estratégica de vendas. E você vai ter um curso onde você vai aprender a fazer a sessão estratégica de vendas também. Então, né, você que está aqui ou que deseja, né, entrar para a formação, deseja vender, na verdade, deseja alavancar seus resultados. Como eu disse, esse é um momento que o mapeamento comportamental está sendo super demandado pelo mercado, tanto por pessoa jurídica quanto por pessoa física. Agora você vai aprender tudo sobre vendas. Você vai poder definir o seu nicho. Quem está começando, essa é uma grande dor de quem está começando. Tá, mas eu não sei, não dá para falar com todo mundo, não dá para falar com todo mundo, certo? Até dá, em momentos diferentes. Só que você, para falar com alguém e se conectar, você precisa conhecer e conhecer em profundidade o seu público. Liana, mas eu já estou no mercado. Esta mentoria é para você também, certo? Porque agora você vai aprofundar no conhecimento do seu cliente, na definição da sua persona, para que realmente, né, você entenda o que o seu cliente está passando, o que de verdade ele sente, porque é só quando você tocar o coração dele é que você vende para ele. Como é que você toca o coração do seu cliente? Quando você entende em profundidade quais são as dores e os desejos que ele tem. Então, esses são os 2 super bônus, né, que eu estou abrindo hoje na formação Master Analista Comportamental.
que está com desconto super exclusivo de 30 ou 33%, agora não lembro se é 30 ou 33%, certo? Só que as inscrições vão somente até terça-feira. E estes dois bônus são exclusivos da formação. Este primeiro da mentoria, como eu disse, ele é a primeira vez que eu estou abrindo e talvez a última, certo? Porque ele realmente exige, ele demanda, porque vão ser 4 encontros ao vivo, online e ao vivo, para que você realmente, né, possa sair desta mentoria com o seu negócio em termos de público e estratégias para vender mapeamento comportamental extremamente definido. E aí não tem como você não vender. Não, você só não vai vender se você não fizer. Bom, quem não faz não vende mesmo, certo? Mas você vai ter todos os subsídios, você vai ter muita consistência. E eu não tenho dúvida, você se diferencia e vende muito. Porque quem faz isso, quem sabe fazer isso, vende e vende muito bem. E vende por quê? Vende porque sabe se conectar com o seu cliente. Ok, meus queridos? Não. Uh, CAD, acho que é CAD. Os encontros são em grupos. A nossa formação Master Analista Comportamental, ela tem acompanhamento por 3 meses, mentorias e acompanhamentos em grupo, né? Eu faço, mas é tudo em grupo. Nós não temos condições. Só esta mentoria, certo? Que eu estou abrindo só a mentoria. Se a gente fosse fazer individual, seria, a gente não venderia por menos de R$ 997, certo? E tem uma outra grande vantagem, e hoje ela é um bônus, né? Tem uma outra grande vantagem do grupo. A grande vantagem no grupo é o quanto um aprende com o outro, certo? Então, a mentoria que vai estar dentro, que eu estou abrindo como um super bônus, né, da formação somente para esta turma, ela é toda feita em grupo e tem grandes vantagens de serem feitas em grupo. Combinado? Fica aqui meu convite, então. Se você ainda não se inscreveu, né, para a formação, quem ainda não está no grupo, né, o link está aqui na bio, você pode conhecer, entrar no grupo, certo? E se você ainda não decidiu, corre lá, porque além dos 30% de desconto, que você, eu não lembro se é 30% ou 33%, né, que está nesse momento de desconto, o super desconto, né? Você ainda tem agora mais esses 2 super bônus, ok? Mas isso é válido somente para essa turma e as inscrições vão somente até terça-feira e nós já estamos com as vagas quase esgotadas. Combinado? Fica aqui meu convite, te espero do lado de cá. Quem aí está nos nossos grupos, né, do workshop, mais tarde eu vou estar abrindo o grupo para você tirar suas dúvidas, né? Enfim, sobre a formação, sobre esses super bônus, ok? E eu vou estar à disposição para responder vocês. Deixa eu correr, que a minha aula já começou, certo? Mas eu não podia deixar de passar aqui para contar para vocês essas 2 super novidades. Que se você decidir dar este passo, você ainda vai ter, que vai fazer com que você resolva um dos principais problemas que eu sei que a grande maioria tem, que é vender. Combinado? Um grande abraço, um ótimo sábado e conversamos dentro do grupo ou dentro da formação. Um grande abraço, tchau!